Cara, tá sobrando bezerro na região, porque o povo da região inteiro foi lá na Bahia, norte de Minas, Tocantins, e comprou bezerro aonde podia e botou lá nas fazendas para vender para esse cara. De repente o cara falou assim, tô comprando mais não. O que eu faço com esses bezerros? Bezerro passando fome, pasto acabando, comida acabando, e bezerro emagrecendo, como é que faz? Me compra esses bezerros, cara, me compra esses bezerros, e o cara, não compro, não, cara, parei de comprar. Moço, mas me compra esses bezerros, Moço, não tô comprando mais. Já falei pra você. E passa dias, e o cara não tá comprando, de repente o cara fala, moço, eu te vendo esse bezerro por 1.500, falou, eu pago 1.000. Ele comprou 2.000 a 1.000 e mais 1.000 a 1.500. O preço médio dele deve estar ali em 1.200, 1.150, 1.200 mais ou menos. Aí o cara falou, eu pago 1.000. Aí o outro falou, pô, 1.000 não dá, moço, paguei 1.100 nesses bezerros. O cara falou, só pago 1.000, o dinheiro que eu tenho. O cara, para não ficar sobrando com estoque lá, emagrecendo e matando bezerro, o cara falou, tá bom, fica com esse bezerro pra você aí, ó. Aí ele compra mais 1.500 bezerros, a 1.000 de novo, porque não só esse catireiro, mas todo o resto quis liquidar os bezerros, porque achou que o negócio ia acabar o mundo. Comprou mais 1.500, chegou a 4.500 bezerros, preço médio de 1.100. Ele está quase na conta, mas ele ainda precisa baixar o preço médio dele. Vocês perceberam que no início ele estava comprando, o preço estava subindo porque ele estava comprando, agora ele mesmo fez o preço baixar? Por quê? Porque o comprador abaixou o preço e o mercado não teve liquidez, e para ter liquidez ele precisou agredir o comprador. Vocês entenderam? Quem domina o preço? Tá entendendo a historinha? Show. Passou dias e ele continuou comprando, tal, inteirou esses 4.000 bezerros aí, de repente, cara, ele precisa baixar mais o preço médio dele. Ele tá com 4.500 bezerros. De repente, bicho, esse cara aparece num dia de manhã, deixa a caminhonete em casa, entra no Maréia lá, que ele comprou do cara pela jogada, chega lá no Maréia, estourado, quebrando, caindo nas portas. Chega na padaria e fala assim, moço, quebrei. Eu vendi meus bezerros tudo, tá sobrando 500 bezerros ali que eu tô vendendo barato, tô vendendo a R$500, moço. Pelo amor de Deus, me compra esses bezerros. O mesmo comprador do bezerro vende os bezerros dele a 500, mais barato do que ele estava comprando lá atrás. Primeira coisa que acontece, pânico geral. Rapaz, aí a notícia corre, rapaz, o cara quebrou. E agora que nós vamos fazer com esses bezerros aqui? Só ele estava comprando bezerro, nós inflamos a região toda de bezerro, não tem mais ninguém para comprar, e ele não está comprando mais porque ele quebrou, ele está vendendo os dele. Ele pega esses bezerros, combina com o outro catireiro, que estava lá, que era parceiro dele, fala assim, ô, me compra esses bezerros a 500 no meio de todo mundo lá, finge que você está comprando, me matando, moço, lá no meio da padaria lá, que nós vamos sair até na briga lá, se for preciso. Aí os dois combinados, os dois discutem lá, o cara falou, eu te pago 500, outro, mas moço, eu paguei 1.000 e tantos, esses bezerros 1.500, eu te pago, o cara e as brigas, xinga uns aos outros, xinga a mãe dos aos outros, mas no final, tá bom, moço, eu tô te vendendo esses bezerros 500 reais. Todo mundo vê isso ali acontecer. Mas eles estavam combinados. Só que quando eles viram, isso gera um pânico no mercado. O pânico fala assim, moço, agora lascou. Temos que vender esses bezerros a tudo que é banda. Esse cara que era combinado com o outro, que apareceu do nada esse catireiro, que comprou esses 500 reais, tá combinado com o dono da fazenda. O dono da fazenda falou assim, moço, eu vendi 500, eu preciso de mais 1.000 bezerros. Agora você vai comprar para mim esses bezerros desses caras a R$1.000 e eu vou te pagar comissão por isso. A R$500 eu vou te pagar 10% de comissão por isso. Beleza. O fazendeirão não está comprando mais. Esse catireiro que está combinado vai lá, oferece para os caras, cara, eu compro esses 1.000 bezerros seus, desse resto desses 1.000 bezerros seus a R$500, que foi o que eu paguei pro cara. Aí os caras dizem, não dá, não sei o quê, mas não tem mais ninguém para comprar. Tá bom, leva esse bezerro embora. Pronto. O preço médio do fazendeiro desce para R$900 mil, porque ele comprou mais 1.000 a 500. Ninguém ficou sabendo, ele quebrou o mercado inteiro, ele manteve o preço parado no lugar estabilizado e comprou os 5.000 bezerros que ele queria. E aí ele simplesmente vai embora e nunca mais aparece na padaria. Entendeu como é que o mercado financeiro funciona, gente? É exatamente isso que vocês vão ver no fluxo. É exatamente isso que vocês vão ver no mercado. Exatamente isso.
Vocês entenderam? Essa é a lógica por trás da formação de preços. Tá vendo que é importante entender o fundamento do mercado? É assim que os players manipulam as posições, as ordens, as notícias, o preço, para conseguir ter liquidez. Vou contar uma última historinha para vocês, que essa historinha é baseada em fatos reais. Os fatos têm que ser reais, tá? E a gente vai para a parte realmente mais conceitual da coisa, onde a gente vai começar a olhar outras coisinhas ou cositas más de maneira mais prática, tá? O cara tá lá na mesa da operadora lá do fundo, liga um cliente para ele. Falou, fulano, seguinte, eu sou amigo do diretor da Petrobras, eu tô botando uma empresa na conta que não é a empresa que aconteceu. É baseado em fatos, mas eu vou mudar os nomes, tá? Obviamente, para ninguém saber, né, pessoal? Rapaz, sou amigo lá do diretor da Petrobras e eu fiquei sabendo que a Petrobras descobriu um bolsão de petróleo, o maior bolsão de petróleo do mundo na costa do Nordeste. E a Petrobras vai virar a maior empresa petrolífera do mundo com esse bolsão e eles começaram já a cavar, não avisaram para ninguém, eles vão anunciar esse negócio daqui 2 anos, quando tiver tudo pronto. Ou seja, nós temos tempo. Eu quero comprar 100 milhões de ações da Petrobras. A Petrobras estava a 20. Eu quero comprar 100 milhões de ações da Petrobras a 30, 40 no máximo, de preço médio, de médio ali, entre 30 e 40, não pode passar de 40, porque eu quero vender elas a 100 quando elas forem a 100 e esse é o lucro que eu quero tomar. Eu quero 100 milhões de ações de Petrobras. Primeira coisa que a brokeragem lá da mesa, da tesouraria, do fundo vai fazer é o seguinte. Deixa comigo. Vai ligar nas outras brokeragens, vai ligar nos outros traders e vai falar assim, moço, fulano, cliente meu aqui, ó, acabou de falar para mim que está liquidando tudo de ação da Petrobras. Mas você está vendendo 10 milhões de ações de Petrobras, o preço está 20, ele está vendendo a 19. Você compra, aí o outro broker da outra mesa vai lá, liga para o cliente dele compra e pode comprar. Só que nesse meio tempo a notícia corre. Todo mundo começa a querer vender a ação da Petrobras por um motivo, porque alguma coisa está acontecendo no mercado. Esse cara grandão falou que está vendendo as ações da Petrobras dele, tudo. Só que enquanto isso, esse broker vai lá e começa a comprar. Então ele fica comprando, vendendo, e nesse meio tempo ele segura o preço ali entre 30 e 40 para comprar a posição inteira que o cara quer. Por quê? Porque ele não tem urgência, ele quer liquidez, mas ele não tem urgência, ele tem tempo. Entendeu? Quando a gente tem tempo, forma uma estrutura de Wyckoff por essa manipulação do fluxo de ordens. Segundo cenário, agora vai mudar. Mesma questão, acharam um bolsão de petróleo na costa do Nordeste, blá, blá, só... Perdão. Só que aí o cara falou assim, e eles vão anunciar esse negócio daqui 2 semanas. Cara, não dá tempo. A ação da Petrobras vai sair de 20 e vai a 100. Entra tomando tudo, até 80 você pode comprar. Esse cara vai pegar, vai botar uma posição no book, cara, e vai raspar o book do jeito que der, porque ele pode segurar o preço até 80. Ele vai lamber o book. Ele tem urgência. Ele não tem tempo. Então ele tem que fazer o quê? Entrar tomando tudo. Entrar raspando o book. Tá? O preço vai subir, ele vai piorar o preço. Então o mercado realmente está subindo porque estão comprando, porque ele está forçando o preço acima, ele está tomando tudo. Tá? Quando ele está tomando tudo, o preço vai até 80 e de 80 para 100 ele ganha aquele spread. Por quê? Porque ele está tradando. Certo? Simples assim. Isso aí não faz uma estrutura. Isso aí cria um retorno em V. Quando a gente vê um retorno em V no mercado, é essa situação. Tá? Por quê, no final das contas, pessoal? Porque eu pergunto a vocês, se chega um gigante no mercado e fala que quer comprar tudo de Petrobras, você vai vender a sua mais barato se você tiver ação dela, sim ou não?
Nunca. Então, de duas, uma. Se ele tiver tempo, ele vai ter que manipular a sua percepção para te dar a impressão que o mercado está vendendo para ele comprar de você. Ou se ele tiver urgência, ele vai ter que te comprar no preço que você quer vender. E aí o preço que você estipular, ele vai ter que subir lá e te tomar ela. Entenderam a diferença, pessoal? Isso aí é o coração. Isso aí é a base inteira da leitura de fluxo de ordens. Tá bom? Entenderam aí, pessoal? Show de bola? Entenderam essa primeira parte? Gostaram da historinha? Conseguiram começar a perceber agora como é que as coisas funcionam? Show! Então agora nós vamos para a segunda parte da aula. Tá bom? Então vamos lá. Tem muita coisa para a gente olhar, mas vai dar certo. Olha só. Times and Trades e Superdom. Como é que essas coisas funcionam, pessoal? Como é que essas coisas funcionam aqui, ó? Presta atenção na tela aí. Deixa eu botar eu no cantinho aqui para a gravação ficar bonita, para vocês ficarem olhando a minha beleza aqui do lado. Olha só. Vamos começar pelo DOM aqui, tá? O que é o Superdom? DOM, pessoal, quer dizer Depth of Market. Tá? Depth of Market. Profundidade de mercado. O que é a profundidade de mercado? Na escala de preço, na escalinha de preço aqui, ó. Cada nível de preço eu tenho uma determinada liquidez. Como assim, Felipe? Cada nível de preço eu tenho uma quantidade de posições em aberto que não foram preenchidas e que estão lá para serem preenchidas. E essas posições são colocadas, tiradas, canceladas, acumuladas, consolidadas e por aí vai. Tá bom, pessoal? E por aí vai. Em cada nível de preço desse eu tenho uma coisa. Eu tenho uma quantidade de ordens. Esse meio aqui, ó, é o preço que está negociando agora. É o preço que está sendo acordado entre o melhor preço de venda e o melhor preço de compra. Aquele ali é o preço negociado no momento. Por quê? Porque para ocorrer uma negociação, as duas partes têm que concordar em um preço. Senão o mercado não sai do lugar. Se eu quero comprar 8, o cara quer vender a 10 e a gente não chega num acordo, ou a gente pode chegar num acordo e os dois irem para 9, ou de 8 subir para 10, ou 10 baixar para 8. Se nenhum dos dois chegar num acordo, o mercado não se move. O mercado fica parado. Do mesmo modo que se o de 8 sobe e compra 9, o de 10 desce e compra 9. Aí vem outro de 8 e compra 9, vem outro de 10 e compra 9, vem outro de 8 e compra 9, vem outro de 10 e compra 9. Se há muita frequência no mesmo nível, porque tem muito interesse naquele nível especificamente, o mercado também não se move. Ou seja, para que o mercado se mova, precisa haver um desequilíbrio entre essas duas forças. Alguém precisa estar mais pesado ou mais forte que o outro lado. Como é que a gente enxerga isso? Desse jeito aqui, ó. Da sua esquerda para baixo são as posições abertas na compra. Da sua esquerda para cima são posições abertas na venda. Beleza, pessoal? Entenderam aí? Show. Quando vocês estão vendo cada escala dessa aqui, ó, a escala da venda e a escala da compra, tá? Vamos trabalhar uma questão aqui, ó. Nesse nível de preço aqui, eu tenho 21 ordens de venda não preenchidas, prontas para serem executadas. Nessa escala aqui eu tenho 17. Beleza.
Mas olha que coisa interessante. Se esse vendedor resolver precisar de liquidez e resolver agredir a compra e baixar aqui, ó, ele tem 21 para vender, mas aqui só tem 17 para comprar. Portanto, ele vai comprar os 17 e ainda vai faltar 4. Os 4 ele vai ter que buscar no outro nível mais abaixo ainda. Ele deslocou o preço. Ele fez o preço cair. Ao contrário, não é verdade. Opa. Por quê? Porque se esse 17 resolver subir para agredir, vai consumir 21, vai sobrar 4, sobrando 4, o preço volta para a origem. O preço para no lugar, não desloca nada. Entenderam, gente? O que eu estou dizendo para vocês? É assim que a gente nota a profundidade de mercado. Essa é a primeira questão. E a gente vai avançando aos poucos para vocês entenderem da manipulação, o que é e tudo mais. Tá? Beleza? Exatamente, Rodrigo Rubens. O mercado não se move porque tem muito interesse, não é porque tem pouco. Ao contrário. É justamente porque tem muito. Quando há muito interesse na posição, dos dois lados, o mercado fica travado, porque ele fica parado negociando o mesmo preço. Um agride, outro agride, um agride, outro agride, o mercado não sai do lugar. Quando o mercado tem pouco interesse, ou ele está vazio da liquidez, e entra alguém maior ali desequilibrando muito a balança, ele explode para um lado ou para o outro. Vocês viram hoje no dólar, naquela hora na abertura do mercado americano, a hora que saiu a taxa também. Eu ainda comentei lá no grupo. Olha a liquidez enxugando, pessoal. De liquidez no book diminuiu, a volatilidade aumentou. Eu vou falar disso agora, tá? Aqui, ó. Vamos supor, aqui é o preço do meio que está negociando. De cá é a venda, daqui é a compra. Vamos supor que aqui eu tenho 100 ordens para vender. Aí na compra que eu tenho 10, 15, 5, então 25, 30, 60, 40. O preço aqui é, vamos colocar um preço aqui de 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, tá? Beleza. Olha aqui, pessoal. Se eu quero vender 100, certo? Se eu quero vender 100 e esse vendedor começa a agredir e ele quer vender o 100 de verdade, ele vai agredir aqui, vai consumir 10, vai ficar faltando 90. Aí ele baixa mais um, vai consumir 15, vai ficar faltando 75. Ele baixa mais um, 70 mais um, 65 mais um, 65, 40, aí mais um, ele consome. Ou seja, ele deslocou o preço de 106 a 100, por quê? Porque ele queria liquidez. Esse deslocamento com continuidade, persistência e progressividade gera fluxo. É isso que a gente vai ver. Eu estou vendo o book, mas toda essa passagem do direcional do fluxo, quem vai me mostrar é o Times and Trades ou Times and Sales, que é onde são registrados os negócios. Porque lembra? Aqui são registradas, aqui ó, são registradas as ordens em aberto. Aqui são registrados os negócios realizados. Certo, pessoal? Estão entendendo? Então, beleza. Só que eu vou mudar o cenário aqui um pouquinho. Ao invés de 10 aqui agora, eu vou fazer assim, ó. 100. Aqui vai ter 105, aqui 80, aqui 80, aqui 65, aqui 208, aqui 310. Quando esse rapaz aqui
vier agredir lá, ó, e ele agredir esse primeiro nível de preço aqui, ele consome o 100, falta 5, ele não tem mais para consumir, o mercado para. Isso é fluxo, pessoal? Não. É só uma agressão pontual. Porque não tem aquela característica do fluxo. Beleza? Certinho? Então tá bom. Vocês entenderam o conceito? Sim ou não? Até agora entenderam o conceito? É simples porque eu estou explicando assim, né? Que até então, todo mundo vem ele achando que o fluxo é um bicho de 18 cabeças. Não, brincadeira, gente. Mas é mesmo. Eu sofri muito desse trem para entender esse trem aqui. Custei entender. Fui entender esse negócio aqui com esse livro aqui, ó. Inclusive. Vamos lá, pessoal. Onde é que eu analiso isso aqui? Meu pai, cadê você? Aqui. Vamos lá. Tá, olha só. Quando eu estou olhando Times and Trades, já tem uma especificidade diferente. Tá? Já tem uma especificidade diferente. Eu tenho o horário que foi negociado nessa primeira escala, inclusive na relação de segundos. Eu tenho o preço negociado nessa segunda escala. E eu tenho a quantidade negociada nessa terceira escala consolidada do jeito que a gente usa. Tá? Consolidada por nível. E vermelho e verde é só para testar se foi compra ou se foi venda. Olhando aqui agora para esse Times and Trades aqui, o que a gente nota? Vamos lá, o que vocês conseguem entender olhando para esse Times and Trades aí do jeito que está aí? Lembrando que aqui é o último negócio que aconteceu, aqui é o primeiro. Tá? Ele é de baixo para cima, tá? Ele vai aparecendo lá em cima e vai sumindo para baixo. Pessoal, não olha só a cor, não. Olha o deslocamento do preço, a frequência das ordens pelo horário, o tamanho das posições. O que está acontecendo? O mercado não está saindo do lugar, gente. Olha aí para você ver. Tem agressões deslocadas ali, mas o mercado não sai do lugar. Olha aqui, ó. Ele estava lá em 6.015, foi para cima, foi para baixo, foi para cima, foi para uma diferença de 2 pontos e continua lá em 6.016. Estava em 6.015,75, ainda está em 6.016. Por quê? Porque passa um comprado, aí vem um vendido, aí vem um comprado, aí vem um vendido, aí vem um comprado, aí a venda toma de novo, aí o comprado toma de novo, aí a venda toma de novo, o comprado toma de novo. Vocês conseguem ver o seguinte, que, olha aqui, ó, passa essa quantidade de compra, mas ao mesmo tempo há um equilíbrio na retomada dos preços pela venda. Mais ou menos, de cabeça, sem ter que somar no número. Mas só de olhada para ver que essa balança fica mais ou menos equilibrada. Então passa 2 vendido, passa 10 comprado. Passa 10 vendido, passa 10 comprado. Passa 13 vendido, volta 6 comprado, sobra mais 7, passa um tanto vendido, mas passa 12 comprado, equilibra de novo. Passa 18 vendido, mas passa 40 e tantos comprado, equilibra de novo. E por aí vai. E o preço não sai do lugar. Tá? E vocês podem ver que a frequência de negócio está diminuindo. Ela vinha aqui, ó, 28, 29, 31, 33, 35. Opa, 42. 45, 46, 47, 54. 57, 58. 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 3, 3 e 8.
3,19, depois 3,33. Tá vendo? Não tem o quê? Persistência. Chega um negócio, para. Chega um negócio, para. Chega um negócio, para. Não tem frequência de negócio. Isso não é fluxo. E por isso não há deslocamento de preço. Por quê? Não há equilíbrio, não há desequilíbrio, aliás, e também não há o quê? Aqueles três componentes de continuidade, persistência e progressividade. Entenderam isso aí, pessoal? Certo? Show de bola. Tá, quando eu mandar a gravada, ô Ariel, você vai ver melhor porque a definição tá melhor, tá? Mas aí é a definição do Zoom, não tem como eu fazer nada, infelizmente. Tá bom? Beleza. O que é fluxo, então, pessoal? Fluxo é isso, ó. Dá uma olhada nesse primeiro fluxo de compra aqui, ó. O mercado vem lá, olha aqui. 23, 23, 23, 23, 23, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 42, 42, 42, 45. 46, 47, 48, 50, 14, 25, 14, 50, 14, 50, 14, 75, 15, 15, 75, 15, 75, 16, 16, 25, 16, 50, 17, 17, 25, 17, 50, 17, 75. Tá vendo que tem continuidade e outra coisa. Compra, 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 compra. Olha o tanto de compra. Soma a compra aqui e vê uma vendinha. Soma a compra aqui e vê a vendinha. Soma a compra aqui. Entendeu? Tem continuidade, gente? Compra, 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 compra. Sim ou não? Sim. Tem persistência? 23, segundo 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 28, 28. Tem frequência de negócio? Tem persistência de negócio? Tem. É progressivo o deslocamento? É. Então é fluxo. A mesma coisa aqui, ó. Dá uma olhada. 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Agora vê. 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 16, 16, 75, 16, 75, 16, 16, 50, 16. Olha a quantidade de venda e olha um pouquinho de compra. Olha a quantidade de venda. Isso aqui é fluxo. Você entendeu? Show. Até agora vocês entenderam, pessoal? Simplificou o negócio um pouquinho? Agora vai começar a ficar legal. Simplificou o negócio um pouquinho? Clareou, como diz o Josemar aí, clareou? Josemar não. Sei não quem falou. Show de bola. Então tá bom. Então agora eu quero dizer para vocês o seguinte. Primeiro conceito, tá? Nós vamos passar por esses conceitos todos aqui, ó. Que são os principais conceitos. Pessoal, todos esses conceitos aqui tem exemplos deles, de cada um deles, lá na aula que está gravada de 6 horas. Exemplos deles acontecendo. Eu vou explicar para vocês a lógica deles, tá? Porque a gente tem mais coisa para falar. Vocês vão entender. E aí vocês vão começar a observar isso lá na aula e também no gráfico de vocês, que eu vou abrir o gráfico. Eu vou mostrar a tela do gráfico aqui hoje com o TT rodando, o TT e o Dom rodando para vocês entenderem isso. Tá? Isso aqui são todos os tipos de movimentação, todos não, mas são os principais tipos de movimentação e manipulação que a gente precisa entender. Beleza? O que é uma concentração? Vamos começar. O que é uma concentração? Concentração é isso aqui, ó. Ah, meu pai de Deus. Uma hora eu vou dar conta de mexer nesse trem aqui. Uma hora eu vou ficar bom nesse trem de tecnologia, uma hora. O que é uma concentração? Concentração. Tá vendo aqui que a média de liquidez aqui, ó,
21, 52, 92, 75, 71, 68, 124, 122. Viu que mudou a média? Viu que mudou a média? Olha aqui, ó. 17, 37, 39, 65, 69, 119. Vamos supor que aqui tivesse também aqui em cima, aqui, ó, aqui embaixo aqui tivesse 119, aí viesse um de 450, outro de 580 e aí começar de novo 82, 82 e por aí vai. Quando eu tenho uma diferença muito grande na liquidez em alguns níveis de preço juntos, concentrados, isso é uma concentração de posição. O que pode significar aquilo ali? Se o preço chega nessa concentração e a concentração é mantida, o preço entra, consome e a concentração é... Aliás, ele não entra, ele vai chegando perto e os caras não cancelam as ordens. A ordem permanece ali para ser consumida. Tá? Não é a score não, Rodrigo. A score é só isso aqui, é só um nível. Tá, vou voltar no início. Score é só um nível de preço maior do que a média dos outros. Quando tem um nível de preço maior, aquilo ali é uma score. Tá? Ele foge da média, da métrica e cria ali uma score. Quando eu tenho várias escoras na mesma região, distribuídas em níveis de preços vizinhos ali, eu tenho uma concentração. Tanto a escora quanto a concentração, a diferença delas é o impacto que isso tem no mercado, porque quanto mais forte. Certo? Ok. Se o preço vem chegando em cima dessa escora ou dessa concentração e a concentração permanece lá, isso vai funcionar como um suporte ou como uma resistência se for acima. Eu não gosto de chamar de resistência nem de suporte, eu gosto de chamar de região de interesse de negociação. E eu vou explicar para vocês por que eu quero que vocês esqueçam suporte. Opa. Peraí. Suporte e resistência e passem a usar região de interesse de negociação. Vocês vão entender por quê. Tá? Beleza. Porém, pessoal, se o preço vem chegando aqui, ó, e essas ordens são canceladas, elas desaparecem e voltam ali uma liquidez normal de book, a tendência é que o mercado passe de uma vez. Por quê? Porque é como se você tirasse um bueiro, uma tampa de um bueiro, você está em cima da tampa do bueiro, o cara puxa a tampa. Você cai num vácuo. Beleza, pessoal? Vocês entenderam o que é uma escora, uma concentração, uma manutenção e um cancelamento? Vocês já entenderam essas quatro coisas. Ó, nós falamos de concentração e cancelamento. Entenderam isso aí? Beleza? Show. Vamos supor que essa concentração... Vamos supor que essa score aqui, ó, aí vamos supor falar só da score para facilitar para vocês. Tem essa score aqui, ó. Tá? Ela é diferente do book, ela sobressai ao resto, tá? Vamos falar agora de renovação. Ela tá ali, o preço vem chegando, ela permanece, o preço entra nela, começa a consumir, aí do 119, vamos supor, consome 40. Aí quando consome 40, volta de novo e volta para 120. Aí consome mais 40, volta para 120. Consome mais 40, volta para 120. Está acontecendo o quê? Está renovando. Por que está renovando? Por vários motivos. Pode ser uma renovação porque aquela região vista lá nos preços, no gráfico,
é uma região importante por algum motivo, está em cima de uma VWAP, está em cima de um ajuste diário, está em cima de uma região de liquidez, está em cima de uma milhar Ibov, está em cima de, enfim, blá, blá, blá. Tá? E ali é uma referência de preços, então tá um monte de gente querendo negociar ali naquela região por algum motivo. O pessoal vai entrando ali sabendo que tem um cara grande aqui, ó, porque ele já estava exposto lá. Um monte de gente pequenininho vai entrando atrás, aproveitando da posição. Falou, se o cara tá grande, tá lá, eu vou entrar junto com ele. É uma renovação. É um motivo. Entenderam isso aí? Segundo motivo. Pode estar... Isso o preço entrou e tá negociando, tá? Ele já tá lá dentro do preço. Beleza, pessoal? Segundo motivo. Eu posso estar distante, eu posso estar distante. Eu posso estar diante de um lote escondido, mais conhecido como iceberg. Deixa eu contar uma história para vocês rapidinho. 2020, estávamos nós ainda no nosso Family Office, antes de a gente acabar o Family Office. Eu era um operador do Family Office. Estávamos nós negociando ações de uma empresa com baixa liquidez na bolsa. A gente tinha, na época, uma posição de um